Muito bem, pessoal, estamos de volta com Saúde e Soluções na tela da Band e o assunto é AVC, neurocirurgião. O assunto é AVC, falamos muito, se perdeu, volta aí, corre lá no YouTube ou acompanha na reprise. Agora eu queria perguntar ao doutor sobre a questão da cobertura dos planos para todos os tratamentos para o AVC e também o papel do SUS, para quem não tem um plano de saúde, trata pelo SUS, o papel do SUS e o envolvimento desses dois lados da moeda no tratamento do AVC. Doutor, vamos começar primeiro sobre o SUS? Vamos. Ó, só para a população saber, quem está nos ouvindo e nos assistindo, o tratamento AVC hoje, talvez em hospitais de urgência, seja um dos tratamentos mais complexos que tenha. Primeiro por causa do tempo. É rápido, tem que ser tudo muito rápido, tem que ter uma estrutura muito grande. O custo de se tratar o AVC é muito grande, mas os trabalhos médicos mostram que, por maior que seja o custo de se tratar, é mais barato o paciente que é tratado do que o paciente que não é tratado. Porque o paciente que não é tratado, o custo vai ser para o resto da vida. Então, é estatisticamente significativo que o paciente que é atendido corretamente no AVC, ele é mais barato e ele volta para a sociedade de uma maneira mais rápida para sua vida normal. Ou seja, tratar um paciente com AVC é lucrativo para a sociedade em todos os sentidos da palavra, não só de dinheiro, tá? Não só financeiro. Bom, o SUS vem tentando nos últimos anos algumas regras, algumas, digamos, leis, mas recomendações para o tratamento, mas ainda não é efetivo. Infelizmente, não é. Por que o SUS não O- faz um trabalho mais voltado mesmo para os cuidados É, preventivos para evitar que o custo para o país seja maior ali na frente? é isso que eu falei. A estrutura é muito grande, Everton. É muito difícil. Isso é muito Mas o difícil. que fazer para mudar Nós isso? temos que aumentar muito a estrutura para tratar o AVC. O SUS ainda não paga o tratamento da trombectomia, que é aquele a gente lá tirar o coágulo. Ele Sim. paga o remédio que a gente dá, que é o trombolítico. Ele tem regras, ele já ditou regras para isso, que são regras até muito modernas, mas a parte que faz do financiamento do procedimento ainda não foi estabelecido. É uma pena, porque cada dia que passa, né, mais pessoas. Agora, eu entendo a dificuldade do governo, não é fácil, não. O custo é muito alto mesmo. E o E a número de estrutura, casos? não, absurdo, é um número absurdo, gente, absurdo. Olha só, vamos dar exemplo de Belo Horizonte, onde que a gente está, né? O infarto agudo do miocárdio de Belo Horizonte hoje, para o SUS, é muito bem tratado, né? Muito bem tratado. Agora, a complexidade de se tratar um AVC é muito maior. Ó, você vai ter que ter centros de CTI próprio para AVC, são unidades de AVC que a gente chama. Você vai ter que ter neurologista na porta do pronto-socorro 24 horas. Você vai ter que ter a parte de imagem disponível 24 horas, recursos de inteligência artificial, igual aquele software que eu te falei. Você vai ter que ter uma hemodinâmica, uma estrutura de hemodinâmica. Hoje é caríssima, é tudo importado, é muito caro. Você vai ter que ter os profissionais 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Disponíveis para tratar o AVC. A gente trata AVC há muito tempo e realmente é uma guerra, porque normalmente, eu até costumo brincar, só tem AVC à noite, de madrugada, porque a gente fica a noite inteira quase, durante quase todos os dias da semana tratando AVC. É muito desgastante para a parte médica, é muito desgastante para todos, mas tem que ser feito. Doutor Alexandre, me incomoda muito, não o conteúdo da resposta, mas o conhecimento que o senhor tem no caso, me incomoda muito, porque eu vejo que os mais pobres sofrem muito mais em casos de AVC. Quem tem dinheiro recebe um Como qualquer cuidado. doença, né, Vitor? Mas como nós estamos falando de 100 a 300 mil pessoas morrendo de AVC no país, temos muitos casos, o pobre sofre demais. Nós estamos falando que morre, né, Vitor? O Os sequelado. sequelados a gente ainda É, não está considerando, né. exatamente. Então assim, É muita coisa. e É muita coisa, realmente. aí a gente está o SUS presta um trabalho de relevância no país, e que bom que nós temos o SUS, mas em casos como esses de AVC é preocupante, né, porque como o senhor disse, a gente não sabe onde isso vai parar. A urgência, eu acho que, isso é uma opinião minha, tá? Parece opinião minha. Eu estou falando minha.
Eu acho que é muito difícil o SUS no Brasil hoje conseguir tratar o AVC. Se ele multiplicar por 10, ele não vai conseguir tratar, por Entendi. incrível que pareça. Eu acho que tinha que ter, assim, parar com esse negócio, o paciente SUS vai para o hospital do SUS, né? Eu acho que tem algumas doenças que elas deveriam ter igual aconteceu com o Covid, né? Igual eu falei para você, o Covid 2022 matou 80 mil. O, o, O AVC. 100 mil, mas todo mundo ficou muito mais comovido com o Covid, né? Então, eu acho que tem alguns tipos de doenças que tem que extrapolar isso. Tem que extrapolar. Eu acho que você tinha que poder, num AVC, tratar em qualquer hospital, mesmo que seja um hospital privado. E o governo pagar por isso. Porque eu te garanto que não fica mais caro tratar um paciente de AVC no hospital particular Do ou no que tratar o SUS. sequelado. No SUS. É capaz de ser mais barato tratar no hospital particular hoje. Por causa das condições. Que é mais rápido, fica menos sequela. Querendo ou não, você tem mais gente hoje. Não estou falando mal do SUS, não, gente, porque o SUS trata tanta gente, mas tanta gente, né? Que é difícil colocar mais essas pessoas lá. Eu estou querendo ajudar. E ajudar talvez seja um caminho, né? Alguns hospitais, mesmo que privados, poderem tratar esses pacientes. Os privilegiados que contam com plano de saúde, todos os principais procedimentos em caso de AVC precisam ser feitos logo após a detecção do problema, os planos cobrem tudo. É engraçado, porque o AVC é uma coisa que chama. É tão comovente socialmente que raramente a gente tem problema com os planos de saúde em relação a isso. Porque todo mundo hoje está na moda também falar mal de plano de saúde, né? Porque eles também esquecem do custo da saúde, né? Porque os planos de saúde estão passando por dificuldades, né? Não está fácil para ninguém. O custo da saúde é uma coisa enorme. Eu não me lembro de plano de saúde que contraindicou um tratamento feito. Primeiro que a gente não espera nem eles autorizarem, né? Chega no hospital, não dá tempo nem de falar. Eu costumo falar que nem perguntar o nome da mãe, né? A gente já sai tão rápido. Vai cuidar e depois ver o que vai A fazer. frase de novo, time is brain, tempo é cérebro, né? Tempo é cérebro. Então, a gente vai tão rápido que depois a gente vê se tem plano, se não tem, que a gente vai tratar o paciente. Eu não quero saber o que tem. Eu não vou olhar isso, não vou perguntar. Até porque não tem, então não vamos cuidar. Pode ser assim. Não pode, exatamente. Vai ser feito, né? A gente trabalha em alguns hospitais privados que já fizemos pacientes carentes lá, que chegou no hospital e depois resolve, né? Isso que eu estou te falando, tem o AVC, como o infarto agudo do miocárdio, com as doenças agudas, o trauma também, né? Eu acho que isso tinha que abranger uma coisa acima do SUS. Parar com esse negócio de ideologia, essas bobajadas aí, né, gente? E ser uma coisa que realmente tem que trazer bem para você, para mim, não é para eu deu paciente de SUS vai tratar no hospital do SUS. Não, acabar com isso. Tem doenças que não tem jeito, gente. Tem que ser, porque é um problema de saúde pública, não é um problema de A, B ou C, não, de todos nós, né? Todos nós. Tem que ser feito dessa maneira. Eu acho que porque tanto paciente, se você começar a tratar trombectomia em AVC em hospitais públicos, não vai ter lugar para os outros. Não vai ter lugar para um paciente com câncer, não vai ter lugar para um paciente. Vamos fazer uma coisa boba. Na cirurgia de apendicite, né? Que é boba até transformar numa coisa grave, né? Que se rompe, você tem um apendicite que o povo fala de supurada, né? Que rompe dentro do abdômen, transforma num quadro séptico, aí fica grave. Não vai ter lugar para esses pacientes. Então, tem tipo de doença que eu acho que não tinha que abranger, tinha que ser maior que tudo. Tinha que ter um valor. Claro, os hospitais têm que receber bem para isso, porque também isso não quebra, né? Igual eu falei, a vida não tem preço, mas tem um custo do tratamento, né? O custo é muito alto. Então, tem que ter uma visão disso para poder as pessoas ter acesso, né? Tem que ter acesso, gente. Isso não tem conversa. A pessoa tem que ser tratada, ponto final. Doutor Alexandre Ulloa, neurocirurgião, especialista em neuroradiologia intervencionista, primeira edição do Saúde Soluções aqui na tela da Band. Não foi bem uma entrevista, foi um papo. Foi um papo de alguém que não entende, que quer aprender junto com você que está aí do outro lado. E foi extremamente agradável. É claro que nós não esgotamos 10% do que a gente ainda precisava ter dito aqui. Eu espero recebê-lo aqui em outras oportunidades, parabenizá-lo pelo trabalho de excelência, uma grande referência no continente, posso dizer até que uma referência mundial no assunto. E eu queria mais uma vez, doutor Alexandre,
que a gente destacasse só sobre a questão do instituto, por favor. Está em casa, precisa seguir para um lugar porque tem algum sintoma, ou sofreu um AVC, ou não está satisfeito com o tipo de tratamento que está recebendo, enfim, para ter uma orientação, por É. gentileza. Lembrar sempre que o AVC agudo, né, gente, igual a gente explicou, esse paciente tem que ir para o hospital, né? Os hospitais têm várias equipes, não é só a gente, tem outras pessoas que fazem isso muito bem em Belo Pronto Horizonte, no atendimento. Brasil, no pronto-socorro, normalmente. Muito boas. Em Belo Horizonte é uma cidade muito bem hoje estruturada para isso, ainda bem. Outras cidades no Brasil todo. Normalmente a gente já trata os pacientes que não são de urgências, ou um caso que pode esperar no nosso instituto, a gente só faz isso, a gente é especializado na área de doença cerebrovascular, não faz outro tipo de coisa, só trata hoje por via endovascular. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, e tem um telefone também, se alguém quiser ligar, a gente tem pessoas para atender, é 31 Belo Já está na Horizonte, tela né? aqui, inclusive. 31-3295-1844. Nós temos pessoas para atender, para te orientar, e sempre vai ajudar, tá, gente? Mesmo que a gente não olhe, mas a gente hoje atende pessoas do Brasil inteiro, atende por videoconferência, por qualquer coisa, a gente tenta ajudar as pessoas. Isso é o principal que a gente É quer fazer. importante destacar, porque o programa, na tela da Band, ele vai para o estado todo. Sim, No YouTube, a gente não sabe para onde sim. chega esse programa, né? Então, no Instagram, @instituto, no Instagram, Neurovascular. Neurovascular, para ter acesso ao doutor Alexandre Ulloa e à equipe também, né? Mas, lembrando e destacando mais uma vez, teve um AVC, pronto-socorro, pronto atendimento, e não pode perder tempo. Quanto mais rápido, Tempo é cérebro, né, Vitor? tempo é cérebro. Já que tempo é cérebro, para fechar, quanto tempo de tratamento? Ou tem casos em que o tratamento precisa ser perene? Como que você não entendi? Alguém Você que fala teve assim, AVC. ah, não, teve AVC, você vai acompanhar o resto da vida. Porque é o que eu Tá. falei, o paciente que tem AVC, a chance de mortalidade nos primeiros 10 anos, mesmo que ele esteja bem, é 50%. Então tem que ter Não, acompanhamento tem mesmo. que Não ter tem acompanhamento. jeito. É igual quem teve um infarto do coração, quem tem diabetes, tem que ser acompanhado. Esse paciente tem que ser acompanhado. Eu gosto de trazer as minhas experiências. Eu não poderia deixar passar batido para perguntar isso a um especialista. Há alguns anos, eu fiz uma cirurgia bariátrica já há 2 anos e tudo melhorou muito na minha vida. Absolutamente tudo melhorou na minha vida. Antes da cirurgia bariátrica, eu estava ali na casa de 155 quilos, mais ou menos, e num dia eu estava almoçando com a minha esposa e com a minha filha, e recebi uma notícia muito boa que eu já estava esperando no WhatsApp. Então, quando eu abri o WhatsApp e vi a notícia que eu estava esperando, eu fiquei com um nível de euforia tão grande que meu coração disparou. E eu estava usando um relógio que media os batimentos. Então, eu vi que disparou, eu sentia claramente os batimentos aumentando e eu comecei a suar. E eu olhei no telefone e estava 206 batimentos. Eu mantendo a calma, como se absolutamente nada tivesse acontecendo. Eu disse para minha esposa: vamos fechar a conta, vamos embora. Aí ela falou: mas você não vai acabar de comer? Eu falei: não, já estou cheio. Não estava, eu estava com vontade de comer o prato. O prato mesmo, a louça, de tanta fome que eu estava. Eu falei: não, estou tudo bem, estou satisfeito. Aí você não vai tomar nem a água que você pediu? Eu falei: não, não quero. Tranquilamente me encaminhei e o coração a 205, 206 e não baixava. Paguei a conta, saí do restaurante, peguei meu carro, entrei na rodovia, deixei minha filha na casa de uma colega e falei: agora. Ela falou: vamos embora para casa? Eu falei: não, vamos para o hospital. Olha meu coração. Eu mostrei para ela no relógio. Você teve um ataque cardíaco. E ela ficou completamente louca. E eu cheguei no hospital, quando colocaram o oxímetro, aí a menina olhou para mim, olhou para o oxímetro e disse: nossa, 204 batidas. Rapidamente já me deitou lá e ligou aquele monte de coisa e tal. E aí, doutor, depois de ter passado por isso, nunca mais aconteceu. Sim. Poderia ter sofrido um AVC? Pode. Uma das maiores Meu Deus do causas, céu. uma das maiores causas de acidente vascular cerebral, como a gente falou lá no começo mesmo, são as arritmias cardíacas. São as arritmias cardíacas. É o AVC embólico, o AVC isquêmico, uma das maiores causas. E a arritmia é uma coisa causada por Depende, várias coisas. No seu caso, por exemplo, euforia. foi exatamente, foi como se fosse uma descarga adrenérgica, né? Que o coração dispara. Você sofreu um estresse, né?
São estresse. É estresse. Estresse. É uma síndrome de adaptação. Isso. Uma coisa que você não esperou, você não conseguiu se adaptar àquela notícia. Então você teve um ataque cardíaco. Depois fiz uma série de exames, coloquei aquele que fica medindo 24 horas. Sim, Holter. O Holter, fiz uma série de exames e nunca mais identificou. Você pode ter uma que a gente chama de taquicardia paroxística. Você tem uma vez, depois vai ter daqui a muito tempo, ou não tem mais. Mas é uma das causas de AVC. Outra coisa associada a isso é se você tem junto com isso hipertensão também. Não Aí é o caso. Você pode ter tido, nesse caso, você tem um risco ainda, além grande de ter um AVC hemorrágico. Não é o caso, porque a Exatamente. cirurgia bariátrica, inclusive, ela foi tão importante até nisso, né? Porque Claro. hoje a minha pressão é 12/7, 12/8, e raramente sai disso. A obesidade é um dos fatores de doença vascular, né? Cerebral, né? É um dos fatores importantes. Doença vascular cerebral, diabetes, hipertensão, e aí vai um monte de outros problemas. associado. Falamos disso, inclusive, no papo aqui, sobre como evitar, ou, enfim, meio que prevenir, né, o AVC, Sim. enfim. Papo muito bom mesmo. Mais uma vez, doutor, muito obrigado, sucesso Eu que na agradeço. sequência desse trabalho impecável feito. E te espero em breve para mais um. Muito mais um obrigado. papo. Foi uma honra aqui no primeiro programa, né? Primeira Muito edição. obrigado. Eu que agradeço. Primeira e histórica edição com o doutor Alexandre. Nunca vou esquecer. Obrigado, doutor a Alexandre, todos. o senhor quer falar de futebol ou deixa quieto? Eu gosto muito de futebol. Amo futebol. Tá satisfeito com o Galo? Cara, eu costumo brincar com a minha turma lá, assim, porque tem vários lá que ficam mexendo Inclusive comigo. vários Às vezes, corintianos, né? Que me tem- acompanham tem no jogo aberto. tudo tem corintiano, lá tem tudo. Tem curitibano agora, né? Que torce pro Curitiba, cruzeirense. Eu só falo que o Galo nunca me deu uma tristeza. Só alegria. Muito bom. Futebol, muito eu amo bom. futebol e tênis, as duas coisas que eu amo. Qual o maior tenista da história pro doutor É um Alexandre? injusto falar disso, porque acho que é difícil, igual você falar de atleta, né? Tem um que, assim, se você for ver, eu acho que eu classifico tenista em várias classes. O perfeccionista, para mim, é o Federer. Isso. Agora, quando você for ver, assim, guerreiro, quando você for ver um cara que quer conquistar, guerreiro, Nadal. por exemplo, é o Nadal, conquistador, aí o Djokovic. Djokovic. Porque cada um tem uma característica. Igual o jogador de futebol, parece muito, né? Parece muito, né? Mas se lembra bem de Pete Sampras, Ivan Lendl, Demais. Boris Becker. Demais. Tinha um Mas francês, é por isso que eu Yannick falo. Noah. O Yannick Noah era muito habilidoso, né? Mas né, não era assim um grande ganhador, não, mas não era era, muito não era. habilidoso. Isso. O Sampras, se você perguntasse para ele Um saque assim, potentíssimo. o que ele achava de do outro atleta do outro lado, ele falava que quando ele entrava em quadra, ele era um gentleman fora, mas Sim. dentro, quando ele entrava, ele queria matar o outro do outro lado, né? Exatamente. Então, cada um tem um estilo, né? Mas é muito difícil você comparar atletas em épocas diferentes, né? Olha a preparação física hoje, olha a raquete, outro padrão. olha a corda, olha a quadra, olha o dinheiro, né? Tudo mudou demais. Faz um É bem igual danado jogador de quando futebol. pinga na conta. Eu lembro que eu fui ver um jogo, eu sou atleticano, mas eu fui com meu tio uma vez ver um jogo do Cruzeiro. E Cruzeiro contra Internacional, não me lembro, Joãozinho fazendo um gol. Aquilo foi uma coisa espetacular. E fui ver também o jogo do Atlético, com o Reinaldo fazendo gol. É uma coisa maravilhosa. E tive o prazer, a honra de ver o Ronaldinho Gaúcho jogando bola no Atlético. Então, é muito bacana. Doutor Alexandre, que é o Ronaldinho Gaúcho da neurocirurgia. Papo bom, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado ao doutor Alexandre. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do nosso Saúde e Soluções. É novidade aqui na tela da Band. Até lá.